Como saber se aquilo é da vontade de Deus ou não? Essa é a pergunta de $1 milhão. É a resposta que todo mundo quer saber. Quer saber também? Então assiste esse vídeo até o final. Mari, como saber se eu devo namorar esse menino ou não devo? Como saber se esse emprego é de Deus ou não é de Deus? Como saber se eu deveria fazer faculdade ou fazer um intercâmbio? Como saber se Deus quer que eu vá para missões ou se Deus quer que eu sirva na minha igreja? Qual que é a vontade de Deus para mim? Bom, essa pergunta é muito difícil de responder, mas o que eu quero dar para você hoje são alguns filtros, alguns caminhos que você deve seguir e vão te ajudar a entender um pouco mais a vontade de Deus para a sua vida. Bom, o primeiro filtro e o mais importante de todo é as Escrituras, é a Bíblia. Aquilo que você quer, aquilo está na Bíblia ou não está na Bíblia? É mais ou menos assim, ai Mari, eu não sei se eu devo perdoar essa pessoa ou não. Bom, a Bíblia diz que a gente deve perdoar todo mundo, então já a vontade de Deus já está ali bem explícita. Ou, por exemplo, Deus me deu uma palavra para alguém, né? Deus mandou eu compartilhar sobre o amor de Deus para alguém no meu trabalho. Será que eu devo falar ou não devo? Eu estou receosa? Amiga, deve. A Bíblia diz que a gente deve pregar a toda e qualquer criatura. A Bíblia diz que a gente deve compartilhar sobre Jesus em tempo e fora de tempo. Então, muitas das coisas que a gente fica na dúvida se é vontade de Deus ou não, elas já estão claramente respondidas na Bíblia. O problema é que às vezes a gente não lê a Bíblia. E daí a gente quer que Deus desça como um anjo na nossa frente, respondendo as coisas, quando o mais fácil é você abrir a sua Bíblia que a resposta já está lá. Então a primeira coisa que você deve se perguntar, isso que você está pensando aí, tá na Bíblia? Bom, daqui a pouco é algo muito mais específico que você não vê diretamente na Bíblia. Aí você vai seguir os outros filtros que eu vou dar para você. O segundo filtro, e que muita gente usa, na verdade as pessoas usam isso como um filtro, mas na verdade nem sempre isso é um filtro. É a paz. As pessoas dizem assim, eu não tenho paz em fazer isso. Ou eu tenho paz em fazer isso. Gente, a paz não significa que Deus está mandando você fazer algo ou não. Tem coisas que nós precisamos fazer que é da vontade de Deus e aquilo não vai te dar paz. Pelo contrário, aquilo vai te dar vai te gerar mais sentimentos confusos, mas aquilo segue sendo da vontade de Deus. Então, a paz pode sim ser um indício da vontade de Deus, mas não deve ser um filtro principal. Para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer, eu lembro no início desse ano que Deus foi muito claro para mim de que eu deveria liderar novamente a cruzada de evangelismo na Semana de Moda em Nova York. E aquilo, tipo assim, é Deus mandando a gente ir falar do seu amor na indústria da moda, é Deus falando pra gente compartilhar de Deus aos perdidos, aquelas modelos e designers e estilistas que estão lá e que precisam ouvir de Deus. Eu sabia que aquela era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu vá e fale do seu amor. Mas paz eu não senti em nenhum momento. Eu não senti paz em deixar o Benjamin em casa sozinho por uma semana, sem os meus cuidados. Eu não senti paz em viajar em meio a uma pandemia, porque a pandemia já estava aí quando a gente foi. Eu não senti paz em chegar em ambientes tão pesados espiritualmente como a gente foi. Eu não senti paz em nenhum momento. Pelo contrário, eu senti angústia, eu senti ansiedade, né? Mas eu sabia que aquela era a vontade de Deus. Então a paz nem sempre vai ser um filtro para você. Talvez pode ser, talvez você sinta paz e sinta que aquilo é Deus te guiando. Mas talvez não. Então não use a paz como uma desculpa para não fazer aquilo que Deus te manda fazer. Eu lembro que uma vez eu estava no aeroporto e Deus me deu uma palavra e mandou eu ir até aquela mulher que eu nunca tinha visto na vida e compartilhar e falar aquela palavra. E era uma palavra de confronto. Eu sabia que aquela era a vontade de Deus. Mas, gente, eu tinha zero de paz. Pelo contrário, meu coração estava palpitando, eu estava com medo de compartilhar aquela palavra. Mas eu sabia que Deus queria aquilo. Então, nem sempre a paz pode ser um filtro.
Cuide para você não deixar de fazer o que Deus manda você fazer por causa de um falso sentimento de paz. E a terceira coisa, se você quer saber se algo é da vontade de Deus ou não, busque conselhos de pessoas que te amam, de pessoas que conhecem a Deus e conhecem a Bíblia e de pessoas que tenham mais experiência do que você. A Bíblia diz lá em Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, ouvindo os conselhos de diversas pessoas, você pode sim estar também ouvindo a vontade de Deus. Busque diferentes perspectivas. Fale com aqueles que te amem e que vão te amar de qualquer maneira. Fale com aqueles que têm mais experiência que você. Fale com aqueles que conhecem a Bíblia mais do que você. Busque a multidão de conselhos e você também, com certeza, nesse processo, vai ouvir a voz de Deus. Eu espero muito que esse vídeo tenha te abençoado e que você aprenda a escutar a voz de Deus e caminhar de acordo com a sua vontade. Um beijo e até a próxima!